Parte 2. Espírito. Aceite um poder superior. A mediocridade não conhece nada superior a si mesma. Arthur Conan Doyle. Há quase 100 anos, um dos passos mais difíceis do programa de 12 da recuperação, originalmente criado para combater o alcoolismo, não é apresentar um corajoso inventário moral dos próprios defeitos ou fazer reparações. Não é admitir que você tem um problema, encontrar um padrinho ou comparecer às reuniões. O passo em que muitos dependentes, particularmente aqueles que se consideram pensadores, encontram grande dificuldade é o reconhecimento da existência de um poder superior. Eles simplesmente não querem admitir que acreditar em um poder maior que eles mesmos poderia devolvê-los à sanidade. Esse passo aparentemente simples é difícil, não porque o mundo se tornou cada vez mais laico desde a fundação dos Alcoólicos Anônimos, em 1935. Na verdade, um dos fundadores do AA era, em suas palavras, um agnóstico militante. Reconhecer um poder superior é difícil porque se submeter a qualquer coisa além dos próprios desejos é um anátema para o egocentrismo patológico do vício, conforme um dependente descreveu. Eu não acredito em Deus, é a objeção mais comum ao passo 2. Não há nenhuma evidência de um poder superior, dizem. Veja a evolução. Veja a ciência. Ou podem questionar a relação disso tudo com a sobriedade. Será que eles não podem simplesmente parar de usar drogas e seguir os outros passos? O que religião ou fé tem a ver com a questão? Essas perguntas são perfeitamente razoáveis. E, no entanto, elas não têm importância. Porque o passo 2 na verdade não tem a ver com Deus, tem a ver com rendição, com fé. Lembre-se, a única maneira de se recuperar da vontade obstinada, a força que Ava Kenzo acreditava que fazia todos nós errarmos os alvos que miramos, é se soltar, no nível profundo, da alma. Embora o vício seja sem dúvida uma doença biológica, ele é também, num sentido mais prático, um processo de tornar-se obcecado pelo próprio eu e pela primazia dos próprios desejos e pensamentos. Portanto, admitir que alguma coisa maior do que você é um avanço importante. Significa que um dependente enfim compreendeu que ele não é Deus, que ele não está no controle e nunca esteve de fato. Aliás, nenhum de nós está. O processo de 12 passos não é transformador em si. É a decisão de parar e escutar e seguir que faz todo o trabalho. Se você realmente prestar atenção nos ensinamentos, os alcoólicos anônimos não dizem que você tem de acreditar em Jesus ou frequentar a igreja. Apenas aceitar Deus como nós o compreendemos. Isso significa que, se você quiser acreditar na Mãe Terra, na providência, no destino, na sina, ou na sorte aleatória, isso é com você. Para os estoicos, seu poder superior era o Logos, o caminho do universo. Eles reconheciam o poder que a sina e o acaso tinham sobre eles. E, ao reconhecerem esses poderes superiores, tinham acesso a uma espécie de quietude e paz, sobretudo porque isso significava menos batalhas a travar por controle, que os ajudava a governar impérios, a sobreviver à escravidão ou ao exílio, e por fim até a enfrentar a morte com grande compostura. Na filosofia chinesa, o Tão, o caminho, é a ordem natural do universo, a trajetória de um espírito superior. Os gregos não só acreditavam em muitos deuses diferentes, mas também que os indivíduos eram acompanhados por um daimon, um guia espiritual que os conduzia para seu destino. Os confucionistas acreditavam em Tia, um conceito de céu que guiava o ser humano encarnado na Terra e lhe atribuía um papel ou objetivo na vida. Os hindus acreditavam que Brahma era a realidade universal mais elevada. No judaísmo, Javé é a palavra para Senhor. Cada uma das principais tribos nativas americanas tinha sua própria palavra para o Grande Espírito, que era seu criador e divindade orientadora. Epicuro não era ateu, mas rejeitava a ideia de um Deus autoritário ou julgador. Que divindade ia querer que o mundo vivesse com medo? Viver com medo, disse ele, é incongruente com a ataraxia. Quando Krishna fala da mente repousando na quietude da prece da yoga, é a mesma coisa. Os cristãos acreditam que Deus é essa fonte de quietude em nossas vidas, que estende paz e conforto para nós como um rio. Paz. Aquietai-vos, Jesus disse às ondas do mar, e o vento cessou e houve uma grande calmaria. Não há quietude para a mente que não pense em nada senão em si mesma, nem haverá paz para o corpo e o espírito que seguem todos os seus impulsos e não valorizam nada exceto a si mesmos. O progresso da ciência e da tecnologia é essencial. Mas, para muitos de nós, modernos, ele veio à custa da perda da capacidade de fascínio e de reconhecer forças acima de nossa compreensão. Ele nos privou da capacidade de ter acesso à quietude espiritual e à devoção. Podemos realmente dizer que um simples camponês que acreditava devotamente em Deus,
que louvava diariamente numa bela catedral que lhe parecia uma maravilhosa glória a grandeza do Espírito Santo, estava numa situação pior que a nossa porque lhe faltava a nossa tecnologia ou uma compreensão da evolução. Se disséssemos a um zen budista do Japão no século XII que no futuro todos poderiam contar com mais riqueza e vidas mais longas, mas que na maioria dos casos essas dádivas seriam acompanhadas por um sentimento de total falta de propósito e insatisfação, você acha que ele gostaria de trocar de lugar conosco? Porque isso não me parece progresso. Em seu discurso de formatura aos alunos de Harvard em 1978, Alexander Solzhenitsyn falou de um mundo moderno, onde todos os países, tanto capitalistas quanto comunistas, tinham sido impregnados por uma consciência humanística desespiritualizada e religiosa. Para tal consciência, o homem é a pedra de toque para julgar tudo sobre a terra, o homem imperfeito, que nunca está livre do orgulho, do egoísmo, da inveja, da vaidade e de dezenas de outros defeitos. Estamos agora vivenciando as consequências de erros que não tinham sido notados no início da jornada. No caminho do renascimento até os nossos dias, enriquecemos nossa experiência, mas perdemos o conceito de uma entidade completa suprema que costumava restringir nossas paixões e nossa irresponsabilidade. Depositamos demasiada esperança em reformas políticas e sociais, somente para descobrir que estávamos sendo privados de nosso bem mais precioso. Nossa vida espiritual. Realismo é importante. Pragmatismo, cientificismo e ceticismo também são. Todos eles têm seu lugar. Mas, ainda assim, você tem de acreditar em alguma coisa. Simplesmente tem. Senão tudo é vazio e frio. O comediante Stephen Colbert sobreviveu a uma infância trágica ao se ater a uma fé católica profunda e sincera, que mantém até hoje. Seguiu dando aulas na escola dominical durante uma boa parte de sua carreira no show business. Sua mãe, que suportou o pior impacto dessa tragédia quando perdeu o marido e 2 filhos num desastre de avião, foi seu exemplo. Tente enxergar este momento à luz da eternidade, ela lhe dizia. Eternidade. Algo maior do que nós. Algo maior do que podemos compreender. Algo mais longo do que nossa minúscula perspectiva humana naturalmente considera. Poderíamos encontrar uma história semelhante para quase todas as fés. Não deve ser coincidência que, quando olhamos para trás e nos maravilhamos com a incrível adversidade e inimaginável dificuldade que as pessoas superaram ao longo da história, tendemos a descobrir que todas tinham uma coisa em comum, alguma espécie de crença numa força superior. Uma âncora em suas vidas chamada fé. Elas acreditavam que uma mão infalível descansava sobre o leme, e que havia algum propósito ou sentido profundo por trás de seu sofrimento, mesmo que não conseguissem entendê-lo. A vasta maioria das pessoas que fizeram bem no mundo também acreditava. O reformista Martinho Lutero foi chamado perante um tribunal que exigiu que ele abjurasse sua crença, sob ameaça de denúncia e possivelmente morte. Ele passou horas em oração enquanto esperava a sua vez de testemunhar. Inspirou. Esvaziou sua mente de preocupação e medo. Falou, não posso e não vou me retratar, pois é perigoso para um cristão falar contra sua consciência. Aqui me detenho, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Não é interessante que os líderes que são de fato testados por tempos turbulentos acabem confiando sinceramente em alguma medida de fé e crença que lhes permita sobreviver a tempos difíceis. Vejamos a história de Lincoln. Como muitos jovens inteligentes, ele era ateu no início da vida, mas as provações da maturidade, sobretudo a perda de seu filho e os horrores da guerra civil, o transformaram em crente. Kennedy passou a maior parte da vida desprezando o catolicismo de seus pais, mas aposto que ele estava rezando quando enfrentou a ameaça de aniquilação nuclear. Aqui me detenho, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. O niilismo é uma estratégia frágil. Por quê? Porque o niilista é obrigado a lutar com a imensa complexidade, dificuldade e vazio potencial da vida e da morte, usando nada senão sua própria mente. O que é uma disparidade comicamente injusta. Mais uma vez, quando vários sábios da história concordam em algo, deveríamos fazer uma pausa e refletir. Um grande número de escolas filosóficas da antiguidade fala sobre um poder superior, ou poderes superiores. Não porque tinham evidências de sua existência, mas porque sabiam como a fé e a crença eram poderosas, como eram essenciais para a concretização da quietude e da paz interior. O fundamentalismo é diferente. Epicuro estava certo, se Deus existe, por que iria querer que você temesse a ele ou ela? E por que iria se importar com as roupas que você usa ou com quantas vezes você lhe presta obediência por dia? Que interesse teria por monumentos ou por temerosos pedidos de perdão? No nível mais puro, a única coisa que interessa a qualquer pai ou mãe, ou qualquer criador, é que seus filhos encontrem paz, encontrem sentido,
encontrem propósito. Ele ou ela certamente não nos pôs neste planeta para que julgássemos, controlássemos ou matássemos uns aos outros. Mas esse não é o problema com que a maioria de nós está lidando. Em vez disso, lutamos com o ceticismo, com o egocentrismo que nos põe no centro do universo. É por isso que a frase do filósofo Nassim Taleb é tão precisa. Não é que precisemos acreditar que Deus é grande, somente que alguma coisa é maior do que nós. Mesmo que sejamos os produtos de evolução e aleatoriedade, isso não nos leva de imediato de volta à posição dos estoicos. Estando sujeitos às leis da gravidade e da física, não estamos aceitando desde já um poder superior. Temos tão pouco controle sobre o mundo à nossa volta, tantos eventos criaram este mundo que ele funciona quase exatamente como se houvesse um Deus. O propósito dessa crença é de alguma forma sobrepor-se à mente, acalmá-la, pondo-a em verdadeira perspectiva. A linguagem comum para a aceitação de um poder superior diz respeito a deixar que ele ou ela ou isso entre em seu coração. É isso. Tem a ver com rejeitar a tirania de nosso intelecto, de nossa experiência observacional imediata, e aceitar algo maior, algo além de nós mesmos. Talvez você não esteja pronto para fazer isso, para deixar qualquer coisa entrar em seu coração. Tudo bem. Não há pressa. Saiba apenas que esse passo está aberto para você. Está esperando. E ajudará a devolvê-lo à sanidade quando você estiver pronto. Entre em relacionamentos. Não há como desfrutar a posse de nada valioso a menos que se tenha alguém com quem compartilhá-lo. Sêneca. Depois que seu primeiro casamento desmoronou nos anos 1960, o compositor Johnny Cash se mudou do sul da Califórnia para o Tennessee. Na primeira noite em sua nova casa, solitário e deprimido, ele começou a andar de um lado para o outro no térreo. Era uma casa enorme, quase sem móveis, encravada entre um morro íngreme de um lado e o lago Old Quarry do outro. Enquanto caminhava de um extremo da casa ao outro, da vista do morro até a do lago, Cash começou a sentir, quase freneticamente, que faltava alguma coisa. O que está faltando? Pensou. Onde está? Repetiu ele, muitas e muitas vezes. Tinha esquecido de pôr alguma coisa na mala. Havia alguma coisa que precisava fazer. O que não estava certo? De repente, a resposta lhe ocorreu. Não era alguma coisa, era alguém. Sua filha pequena, Rosane. Ela não estava ali. Estava na Califórnia com a mãe. Uma casa sem família não é um lar. Johnny Cash parou. Começou a gritar o nome dela o mais alto que podia. Caiu no chão e chorou. Em certo sentido, pode parecer que esse é exatamente o tipo de angústia que certas filosofias nos ajudam a evitar, mediante o cultivo do desapego e da indiferença em relação aos outros. Se você não se torna dependente de ninguém, se não fica vulnerável, nunca poderá perder essa pessoa e nunca se magoará. Há pessoas que tentam viver dessa maneira. Elas fazem votos de castidade, de solidão ou, ao contrário, tentam reduzir os relacionamentos a uma forma mais transacional ou mínima. Ou, por terem sido feridas antes, erguem muros. Ou, por serem muito talentosas, dedicam-se exclusivamente ao trabalho. É necessário, afirmam, porque elas têm uma vocação mais elevada. O Buda, por exemplo, abandonou a mulher e o filho pequeno sem sequer dizer adeus, porque a iluminação era mais importante. Sim, cada indivíduo deve fazer as escolhas de vida que são corretas para si. Ainda assim, há algo profundamente equivocado, e terrivelmente triste, em levar uma vida solitária. É verdade que relacionamentos demandam tempo. Eles também nos expõem e distraem, nos causam dor e custam dinheiro. Mas também não somos nada sem eles. Relacionamentos ruins são comuns, e relacionamentos saudáveis são difíceis. Isso deveria nos surpreender. Estar próximo de outras pessoas e nos conectar com elas desafia cada faceta de nossa alma. Sobretudo quando nossa criança interior está ali, comportando-se mal. Ou quando somos atraídos pela cobiça e pelo desejo. Ou quando nosso egoísmo dá pouco espaço para outra pessoa. As tentações do mundo nos levam para o mau caminho, e nosso mau humor magoa aqueles que amamos. Um bom relacionamento requer que sejamos virtuosos, fiéis, presentes, empáticos, generosos, abertos e estejamos dispostos a ser parte de um todo maior. Para que haja crescimento, ele precisa de uma entrega real. Ninguém diria que é fácil. Mas enfrentar esse desafio, ou mesmo só tentar enfrentá-lo, nos transforma se nós o permitirmos. Qualquer pessoa pode ser rica ou famosa. Só você pode ser o papai ou a mamãe ou a filha ou o filho ou a alma gêmea das pessoas que fazem parte da sua vida. Relacionamentos assumem muitas formas. Mentor, protegido, pai, filho, cônjuge, melhor amigo. E, mesmo que, como alguns afirmaram, manter esses relacionamentos reduz o sucesso material ou criativo,
Poderia a troca valer a pena? Quem é que desejaria estar cercado por todas as riquezas no mundo e desfrutar de toda a abundância na vida? E, no entanto, não amar ou ser amado por ninguém? Foi a pergunta de Cícero cerca de 2000 anos atrás, mas que ecoa até nós, eternamente verdadeira. Mesmo exemplos de quietude têm dificuldades com os efeitos que o vínculo e a dependência poderiam ter em suas carreiras. Marina Abramovic deu uma entrevista polêmica em 2016 em que explicou sua escolha de permanecer solteira e não ter filhos. Isso teria sido um desastre para sua arte, disse ela. Só temos uma energia limitada no corpo, e eu teria de dividi-la. Tolice. Tolice que foi internalizada por inúmeras pessoas motivadas e ambiciosas. Como seria bom se elas dessem uma olhada, mesmo que superficial, na história e na literatura. A chanceler alemã Angela Merkel foi incansavelmente apoiada pelo marido, um homem que ela descreveu como vital para seu sucesso, e afirmou depender de seus conselhos. Gertrude Stein foi incansavelmente apoiada por sua parceira de vida, Alice B. Toklas. Madame Curie foi durante muito tempo cética em relação ao amor, até que encontrou Pierre, com quem se casou, colaborou e por fim ganhou um prêmio Nobel. Que dizer da dedicatória de A Liberdade, a maior obra de John Stuart Mill, em que ele chama sua esposa de inspiradora, e em parte autora, de tudo que é melhor em meus escritos. O rapper J. Cole disse que a melhor coisa que já fez como músico foi se tornar marido e pai. Eu não poderia ter optado por algo melhor que a disciplina que impus a mim mesmo, a responsabilidade de ter outro ser humano, minha esposa, a quem devo responder. É melhor não buscar a quietude sozinho. E, como sucesso, ela é melhor quando compartilhada. Todos nós precisamos de alguém que nos entenda melhor do que nós mesmos, nem que seja apenas para nos manter na linha. Relacionamentos não são um truque para aumentar a produtividade, embora compreender que amor e família não são incompatíveis com nenhuma carreira seja um grande avanço. De fato, a decisão mais importante que você pode tomar na vida, no âmbito profissional e pessoal, é encontrar um companheiro que o complemente, o apoie e o ajude a ser melhor, e para quem você faça o mesmo. Por outro lado, escolher parceiros e amigos que façam o oposto é um risco tanto para a carreira quanto para a felicidade. A vida sem relacionamentos, focada unicamente nas realizações, é vazia e sem sentido, além de ser precária e frágil. Uma vida que gire apenas em torno do trabalho e dos afazeres é extremamente desequilibrada. De fato, a pessoa que vive assim precisa se manter o tempo todo em movimento, ocupando-se para não desmoronar. O escritor Philip Roth falou com orgulho no final da vida sobre viver sozinho, sobre não ter responsabilidade e comprometimento com nada exceto suas próprias necessidades. Certa vez ele disse numa entrevista que seu estilo de vida implicava em estar sempre de prontidão para o trabalho, sem esperar ou agradar ninguém exceto ele mesmo. Sou como um médico num pronto-socorro, disse ele. E eu sou a emergência. Talvez essa seja a coisa mais triste que alguém já falou sem se dar conta disso. Dorothy Day, a freira católica, falou da longa solidão que todos nós experimentamos, uma forma de sofrimento para a qual a única solução é o amor e os relacionamentos. No entanto, algumas pessoas infligem isso a si mesmas de propósito. Elas se privam do paraíso que é ter uma pessoa com quem nos importamos e que também se importa conosco. O mundo lança tantos furacões sobre nós. Os que decidiram passar sua existência como uma ilha são os mais expostos e os mais devastados pelas tempestades e turbilhões. Em 11 de setembro de 2001, Brian Sweeney era um passageiro preso no voo 175 da United Airlines, que tinha sido sequestrado e avançava diretamente para a torre sul do World Trade Center. Ele ligou para a esposa usando um dos telefones do avião para dizer que as coisas não iam bem. Quero que você saiba que eu te amo completamente, disse ele no correio de voz. Quero que você faça o bem, se divirta, e o mesmo para meus pais. Nos encontraremos quando você chegar aqui. Imagine o terror daquele momento. No entanto, ao ouvirmos a voz dele pelo telefone, não há nenhum vestígio de medo. A mesma serenidade é encontrada na última carta escrita pelo Major Sullivan Ballow em 1861, na qual mesmos dias antes que seu regimento federal partisse para Manassas, Virgínia, ele transparecia seu pressentimento de que morreria em batalha. Sarah, escreveu ele, meu amor por você é imortal. Ele parece me amarrar com nós poderosos, que nada senão a onipotência pode desatar, e ainda assim, meu amor pela pátria se apossa de mim como um vento forte e me carrega irresistivelmente com todas essas correntes para o campo de batalha. As lembranças de todos os momentos felizes que passei com você amontoam-se sobre mim, e sinto-me profundamente grato a Deus e a você por tê-los desfrutado por tanto tempo. Fyodor Dostoiévski certa vez descreveu sua mulher, Ana, como uma rocha na qual podia se apoiar e descansar,
Um muro que não o deixaria cair, que o protegia do frio. Não há melhor descrição do amor, entre cônjuges ou amigos ou pais e filhos, do que essa. O amor, disse Freud, é o grande educador. Aprendemos a ofertá-lo. Aprendemos ao recebê-lo. Chegamos mais perto da quietude por meio dele. Como toda boa educação, ele não é fácil. Nada fácil. A quietude de duas pessoas sentadas lado a lado na varanda, a quietude de um abraço, de uma última carta, de uma lembrança, de um telefonema antes de um desastre de avião, de passá-lo adiante, de ensinar, de aprender, de estar juntos. A ideia de que o isolamento, de que focar totalmente em si próprio, o levará a um estado supremo de iluminação, não é apenas incorreta, como também deixa escapar o óbvio. Quem se importará com tudo o que você fez? Sua casa pode ser mais silenciosa sem crianças e pode ser mais fácil trabalhar mais horas sem alguém à sua espera na mesa de jantar, mas é um silêncio oco e uma facilidade vazia. Passar nossos dias sem zelar por ninguém a não ser nós mesmos. Pensar que podemos ou devemos fazer isso totalmente sozinhos. Acumular maestria ou genialidade, riqueza ou poder, unicamente em nosso próprio benefício. Qual é o sentido disso? Sozinhos, somos uma fração do que podemos ser. Sozinhos, alguma coisa está faltando. E pior, nós sentimos isso em nossos ossos. É por isso que a quietude precisa de outras pessoas. Na verdade, ela é para outras pessoas. Domine sua raiva. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em 2009, Michael Jordan foi admitido no Hall da Fama do basquete. Essa conquista coroou uma carreira magnífica que incluiu 6 títulos da NBA, 14 participações no All-Star Game, 2 medalhas de ouro olímpicas e a maior média de pontuação na história do esporte. Ao subir ao palco num terno prata, com seu característico brinco de argola numa orelha só, Michael estava em lágrimas desde o início. Ele brincou dizendo que seu plano inicial tinha sido simplesmente aceitar a homenagem, agradecer e em seguida voltar para o seu lugar. Mas não conseguiu. Ele tinha algo a dizer. O que se seguiu foi um discurso estranho e surreal em que Michael Jordan, um homem que não precisava provar nada para ninguém e com tanto pelo que ser grato, passou quase meia hora listando e respondendo a cada desfeita que havia recebido na carreira. De pé no palco, num tom que fingia leveza, mas claramente cheio de ressentimento e raiva, ele se queixou dos detratores da mídia e de como seu técnico na faculdade na Carolina do Norte, Dean Smith, não o havia exaltado como um calouro promissor numa entrevista a Sports Illustrated em 1981. Chegou a mencionar quanto tinha gastado em entradas para seus filhos para a cerimônia. Após alguns comentários agradáveis sobre sua família, Jordan chamou atenção para um homem na plateia chamado Leroy Smith, o jogador que tinha ocupado o lugar dele cerca de 31 anos antes. Jordan sabia que muita gente pensava que sua eliminação no ensino médio era um mito. Leroy Smith era um cara que, quando eu fui cortado, entrou no time da escola, e ele está aqui esta noite, explicou Michael. Ele continua sendo o mesmo sujeito de 2 metros de altura, não é maior do que isso, e provavelmente seu jogo é mais ou menos o mesmo. Mas ele deu início ao meu processo, porque, quando ele entrou no time e eu não, eu quis provar não só para ele, não só para mim mesmo, mas para o treinador que escolheu Leroy e não a mim. Eu queria ter certeza de que você entendeu, você cometeu um erro, cara. Isso é uma notável porta de entrada para a mente de Michael, por várias razões. Em primeiro lugar, mostra como ele tinha distorcido as coisas, vendo uma decisão previsível como uma grande afronta à sua autoestima. Jordan não tinha sido cortado de time nenhum. Ele e Leroy tinham disputado uma única vaga no time do ensino médio. Um tinha conseguido. Isso não é ser cortado, é normal que um calouro não consiga entrar no time do último ano. Tampouco isso havia sido um referendo sobre suas capacidades. Leroy tinha 2 metros. Michael tinha 1,80 metros na época. Além disso, indica também um egocentrismo infantil. Como se Leroy e seu treinador não fossem pessoas com vidas próprias, um colega de time por quem ele poderia ter ficado feliz, um mentor com quem poderia ter aprendido. No entanto, ao longo de décadas, Jordan escolhera ficar zangado por causa disso. Foi quase palpável o quanto a plateia ficou desconfortável à medida que as queixas se tornaram cada vez mais pessoais e insignificantes. Em certa altura, Michael mencionou um comentário que Jerry Krause fez em 1997,
supostamente dizendo que organizações vencem campeonatos, não os jogadores sozinhos. Desdenhando dessa observação de menor importância, mas verdadeira, do diretor-geral do Bulls, Michael explicou que havia deixado de convidar Krause para a cerimônia em retaliação. Mencionou com orgulho a ocasião em que expulsou Pat Riley, o técnico do Lakers, do Knicks e mais tarde do Heat, de uma suíte de hotel no Havaí porque queria ficar nela. Os amigos compreenderam que a intenção de Michael era que o discurso fosse útil. Em vez de proferir algumas banalidades, ele quis mostrar exatamente do que era formada a mentalidade de um campeão. Como foi difícil. O que foi necessário? Ele quis ilustrar como a raiva podia ser produtiva, como, na condição de jogador, cada vez que ele recebeu uma desfeita, cada vez que foi subestimado, cada vez que alguém não fez as coisas à maneira dele, isso o tornou um jogador melhor. O problema foi que ele transmitiu quase o oposto para todos. Sim, ele tinha mostrado que a raiva é um combustível poderoso. Tinha mostrado também quanto é provável que ela exploda bem em cima de você e das pessoas à sua volta. Houve sem dúvida momentos na carreira de Jordan que o ressentimento o favorecera e o fizera jogar melhor. Era também uma espécie de loucura que feria a ele e a seus colegas de time, como Steve Kerr, Bill Cartwright e Kwame Brown, com os quais brigou fisicamente ou repreendeu. Isso tinha destruído cruelmente a autoconfiança de oponentes como Muggsy Bogues. Jogue logo, seu anão de merda, ele diria a seu adversário de 1,60 quando este estava prestes a fazer um arremesso nas eliminatórias de 1995. Durante um treino em 1989, Jordan desferiu uma cotovelada brutal que deixou um novato chamado Matt Bruce inconsciente, o que acabou com as esperanças do sujeito de ter uma carreira na NBA. O jogo de Michael Jordan era lindo, mas sua conduta era frequentemente selvagem e terrível. Será que a raiva foi realmente o segredo dos títulos de Michael Jordan? Teria sua raiva garantido para ele aquele lugar no time do ensino médio no ano seguinte ou crescer 10 centímetros ajudou? Teria sido ela na verdade uma consequência parasita que o impediu de desfrutar o que realizou? Tom Brady acumulou muitas vitórias sem ser cruel nem destilar raiva. Se a história servir como indício, líderes, artistas, generais e atletas que são movidos principalmente pela raiva tendem a fracassar após certo tempo. Mesmo quando não fracassam, é comum se sentirem infelizes. Sem um pingo de autoconsciência, Nixon, que odiava os egressos da Ivy League, odiava repórteres, odiava judeus e tantas outras pessoas, disse estas nobres palavras a seus leais funcionários em suas últimas horas na Casa Branca. Lembrem-se sempre, outras pessoas podem odiá-lo, mas aqueles que o odeiam não vencem a menos que você os odeie. E então você se destrói. Ele estava certo. Sua própria ruína provou isso. Os líderes que respeitamos de verdade, que se destacam entre os demais, foram motivados por mais do que raiva ou ódio. De Péricles a Martin Luther King Jr., percebemos que grandes líderes são impelidos por amor, pátria, compaixão, destino, reconciliação, maestria, idealismo, família. No caso do próprio Jordan, ele era inspirador não quando estava tentando superar alguém, mas quando estava jogando por amor ao jogo. E seus anéis vieram todos sob a tutela e o treinamento de Phil Jackson, conhecido no basquete como o Mestre Zen. Seria injusto dizer que Michael Jordan era tão angustiado ou atormentado quanto Richard Nixon, ou que era inteiramente desprovido de alegria ou felicidade. Ainda assim, o discurso é impressionante. Ele tinha trancado tanta raiva e dor num armário em sua alma que, em determinado momento, as portas não puderam mais contê-las e os problemas se derramaram. O argumento de Sêneca era que a raiva acaba nos impedindo de alcançar o objetivo que buscamos, seja ele qual for. Embora ela possa nos ajudar temporariamente a alcançar sucesso na área em que escolhemos atuar, no longo prazo ela é destrutiva. Qual o propósito da excelência se não nos torna satisfeitos, felizes, realizados? É um estranho pacto que vencer, como Jordan ilustrou, exige que lembremos constantemente dos tempos em que éramos levados a nos sentir como perdedores. A recompensa por tornar-se um dos melhores do mundo não deveria ser viver com uma ferida aberta, um gatilho que é puxado 1000 vezes por dia. E o que dizer das pessoas cuja raiva mais se parece com uma explosão do que com um aumento gradual de temperatura? Sêneca mais uma vez,
Não há nada mais estupidificante que a raiva, nada mais dirigido para a sua própria força. Se bem-sucedida, nada mais arrogante, se frustrada, nada mais louco, já que não é repelida pelo cansaço mesmo na derrota. Quando a sorte remove seu adversário, ela volta seus dentes contra si mesma. A raiva é contraproducente. O lampejo de raiva aqui, uma explosão em face da incompetência à nossa volta ali, isso pode gerar um momento de motivação bruta ou mesmo um sentimento de alívio, mas raramente calculamos a frustração que esses arroubos causam mais adiante. Mesmo que nos desculpemos ou que o bem que fazemos supere o mal, o dano permanece, e as consequências também. A pessoa com quem gritamos é agora uma inimiga. A gaveta que quebramos num ataque é agora um constante aborrecimento. A pressão arterial alta, o coração sobrecarregado, aproximando-nos do ataque que nos levará para o hospital ou para o túmulo. Podemos fingir que não ouvimos ou não vimos coisas que eram destinadas a ofender. Podemos nos mover lentamente, dando às emoções extremas tempo para se dissiparem. Podemos evitar situações e pessoas, e até cidades inteiras, em que tendemos a ficar contrariados ou chateados. Quando sentimos nossa raiva escalonando, precisamos procurar pontos de inserção, o espaço entre estímulo e resposta. Pontos em que possamos nos levantar e ir embora. Em que possamos dizer, estou ficando transtornado com isso e gostaria de não perder a calma, ou isso não tem importância e não vou me ater a isso. Podemos pensar até nos versos de Mister Rogers sobre raiva. É ótimo ser capaz de parar, quando você planejou uma coisa que é errada, e ser capaz de fazer alguma outra coisa e pensar esta balada 7 por mais tola que esta letra possa nos parecer no momento em que a raiva começa a crescer. Ela é algo pior do que um adulto perdendo a calma por causa de uma pequena desconsideração. É pior do que dizer ou fazer algo que nos deixará obcecados, talvez até para sempre. Não que a minimização do arrependimento seja o objetivo do controle de nossa raiva, embora ela seja um fator importante. O principal é que as pessoas movidas pela raiva não são felizes. Não são tranquilas. Elas prejudicam a si mesmas. Encurtam legados e frustram as próprias metas. Os budistas acreditavam que a raiva era uma espécie de tigre dentro de nós, cujas garras rasgam o corpo que o abriga. Para ter uma chance de vivenciar a quietude, e o pensamento claro e a visão abrangente que a definem, precisamos domar esse tigre antes que ele nos mate. Temos de tomar cuidado com o desejo, mas dominar a raiva, porque a raiva fere não só nós mesmos, mas muitas outras pessoas também. Embora os estoicos sejam frequentemente criticados por suas regras e disciplina rígidas, isto é de fato o que eles buscam, uma dignidade interior e uma retidão que proteja a eles e a seus entes queridos de paixões perigosas. Claramente, o basquete era um refúgio para Michael Jordan, um jogo que ele amava e que lhe proporcionava muita satisfação. Mas, na busca de vitória e dominância, Michael também o converteu numa espécie de ferida aberta, que parecia nunca parar de sangrar e causar dor. Uma ferida que provavelmente lhe custou anos de vitórias a mais, bem como a chance de simplesmente usufruir uma noite especial no Hall da Fama em Springfield, Massachusetts. Isso não é o que você deseja. Não é quem você quer ser. Essa é a razão por que devemos escolher afugentar a raiva e substituí-la por amor e gratidão, e propósito. Nossa quietude depende de nossa capacidade de desacelerar e escolher não sentir raiva, funcionar com um combustível diferente. Um que nos ajude a vencer e construir, e não machuque os outros, nossa causa ou nossa chance de obter paz. Todos são um. Tudo o que contemplas, o que compreende tanto Deus como o homem, é um. Somos as partes de um grande corpo. Sêneca. Em 1971, o astronauta Edgar Mitchell foi lançado ao espaço. De uma altura de quase 385 mil quilômetros, ele fitou a pequenina bola de gude azul que é o nosso planeta e sentiu alguma coisa inundá-lo. Foi, diria ele mais tarde, uma consciência global instantânea, um direcionamento para as pessoas, uma intensa insatisfação com o estado do mundo e um impulso de fazer alguma coisa com relação a isso. Ali tão longe, as altercações da Terra de repente pareceram insignificantes. As diferenças entre nações e culturas sumiram, a falsa urgência de problemas triviais desapareceu. O que sobrou foi um sentimento de conectividade e compaixão por todos e tudo. A única coisa em que Mitchell conseguiu pensar,
quando olhava para o planeta a partir da cabine silenciosa e sem peso de sua espaçonave, foi agarrar cada político egoísta pelo pescoço e puxá-lo até ali para apontar e dizer: olhe para isso, seu filho da puta. Não que ele estivesse com raiva. Ao contrário, estava calmo e sereno como nunca. Mitchell queria que eles, os líderes, as pessoas que têm o dever de trabalhar em favor de seus concidadãos, alcançassem a mesma percepção que ele, a de que somos todos um, de que estamos todos nisto juntos, e de que esse fato é a única coisa que realmente importa. A palavra cristã para esse termo é ágape. É o êxtase do amor de um poder superior, a pura sorte e boa fortuna de ser feito a essa imagem. Se você algum dia já viu a estátua de Santa Teresa de Bernini, pode compreender essa sensação em forma física. O sorriso afetuoso de um anjo cravando uma flecha no coração de Teresa. Os raios do sol dourado caindo do céu. Os olhos fechados de Teresa e a boca parcialmente aberta, percebendo, conhecendo a profundidade de amor e conexão que existe para ela. Quer ela venha da perspectiva do espaço, de uma epifania religiosa ou do silêncio da meditação, a compreensão de que estamos todos conectados, de que somos todos um, é uma experiência transformadora. Uma paz tão tranquila seguisse a isso, tamanha quietude. Com ela, perdemos o egoísmo e o egocentrismo que estão na raiz de grande parte da perturbação em nossas vidas. Os gregos falavam de simpatia, o tipo de interdependência mútua e relação entre todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Eles acreditavam que cada pessoa neste planeta tinha um papel importante a desempenhar e devia ser respeitada por isso. John Cage chegou a compreender algo semelhante quando abraçou seu próprio estilo de música, extravagante e único, como aquela canção de 4 minutos e 33 segundos de silêncio, em vez de tentar ser como todos os outros. Encarar a raça humana como uma pessoa, escreveu ele, sendo cada um de nós uma parte individual de um único corpo, permite ver que a originalidade é necessária, pois não é preciso que o olho faça o que a mão faz tão bem. A concepção verdadeiramente filosófica é que não só a originalidade é necessária, mas todos são necessários. Até pessoas de quem você não gosta. Até as pessoas que o irritam muito. Até as pessoas que desperdiçam suas vidas, trapaceando ou violando as regras, são parte da equação mais ampla. Podemos entendê-las, ou pelo menos simpatizar com elas, em vez de tentar lutar com elas ou mudá-las. Robert Greene, conhecido por seu estudo moral sobre poder e sedução, na verdade escreve em seu livro The Laws of Human Nature sobre a necessidade de praticar Mitfreud, o desejo ativo de boa vontade para com os outros, em vez de Schadenfreude, o desejo ativo de animosidade. Podemos fazer um esforço ativo para praticar o perdão, especialmente com aqueles que podem ter causado feridas na criança interior, as quais nos esforçamos para curar. Podemos buscar entendimento com aqueles de quem discordamos. Tu compreendes é tu pardoner. Compreender tudo é perdoar tudo. Amar a todos é estar em paz com todos, inclusive você mesmo. Imagine algo com que você se importa profundamente, um bem que você estime, uma pessoa que você ame ou uma experiência que signifique muito para você. Agora imagine esse sentimento, esse calor irradiante que vem quando você pensa nisso, e considere como cada pessoa, até assassinos no corredor da morte, até a pessoa mal educada que te empurrou no supermercado, tem o mesmo sentimento com relação a alguma coisa na vida. Juntos, vocês o compartilham. Não apenas entre si, mas também com todas as pessoas que já viveram. Ele o conecta com Cleópatra, Napoleão e Frederick Douglass. É possível fazer a mesma coisa com a sua dor. Por pior que você possa se sentir num dado momento, esse também é um sentimento compartilhado, uma conexão com os outros. O homem que sai para fazer uma caminhada após uma discussão com a mulher. A mãe que se preocupa com aquele filho que parece estar sempre em apuros. O comerciante que fica nervoso pensando de onde virá o dinheiro, como vou seguir adiante. 2 irmãos que choram a perda de um pai. O cidadão comum que acompanha noticiário, torcendo para que o país evite uma guerra desnecessária. Ninguém está sozinho, no sofrimento ou na alegria. No final da rua, do outro lado do oceano, em outra língua, outra pessoa está vivenciando exatamente a mesma coisa. Sempre foi e sempre será assim. Você pode até usar isso para se conectar mais profundamente com você mesmo e com sua própria vida.
A lua que você admira esta noite é a mesma lua que admirava quando era uma criança assustada, é a mesma vai admirar quando for mais velho, em momentos de alegria e na dor, e é a mesma que seus filhos vão admirar em seus próprios momentos. Ao se distanciar da enormidade da sua experiência imediata, seja lá qual for, você se torna capaz de ver a experiência dos outros, se conectar com eles ou diminuir a intensidade da sua própria dor. Somos todos filamentos numa longa corda que remonta a inúmeras gerações e une todas as pessoas em todos os países em todos os continentes. Estamos todos pensando e sentindo as mesmas coisas, somos todos feitos das mesmas coisas e motivados pelas mesmas coisas. Somos todos poeira estelar. E ninguém precisa compreender isso mais do que o indivíduo ambicioso ou criativo, uma vez que eles passam tanto tempo em sua própria cabeça e em sua própria bolha. Encontrar o universal no pessoal e vice-versa não é somente o segredo da arte da liderança e até do empreendedorismo, é o segredo para se centrar. Isso ao mesmo tempo reduz o volume do ruído no mundo e nos deixa alinhados com a sintonia tranquila em que os sábios e filósofos estão há muito tempo. Essa conectividade e universalidade não precisam parar no nosso semelhante. A filósofa Martha Nussbaum recentemente chamou atenção para o narcisismo da obsessão do homem com o que significa ser humano. Uma pergunta melhor, mais aberta, mais vulnerável e mais conectada seria o que significa estar vivo, ou existir. Como ela escreveu, dividimos um planeta com bilhões de outros seres sensíveis, e todos eles têm suas próprias maneiras complexas de ser o que quer que sejam. Todos os nossos semelhantes animais, como Aristóteles observou há muito tempo, tentam permanecer vivos e reproduzir mais de sua espécie. Todos eles percebem. Todos eles desejam. E a maior parte se desloca de um lugar para outro para obter aquilo que quer e de que necessita. Compartilhamos grande parte de nosso DNA com essas criaturas, respiramos o mesmo ar, andamos na mesma terra e nadamos nos mesmos oceanos. Estamos inextricavelmente entrelaçados uns com outros, assim como estão nossos destinos. Quanto menos convencidos estamos de nossa excepcionalidade, maior capacidade temos para compreender e contribuir para nosso ambiente, menos somos cegamente compelidos por nossas próprias necessidades, com mais clareza, podemos apreciar as necessidades daqueles à nossa volta, mais podemos compreender o ecossistema mais amplo, do qual somos uma parte. Paz é quando compreendemos que vitória e derrota são lugares quase idênticos num único, longo espectro. Paz é o que nos permite ter alegria com o sucesso dos outros e lhes permite ter alegria com o nosso. Paz é o que motiva uma pessoa a ser boa, a tratar bem todos os outros seres vivos, porque ela compreende que essa é uma maneira de tratar bem a si mesma. Somos um único grande organismo coletivo, engajado conjuntamente num projeto infinito. Somos um só. Somos iguais. Entretanto, deixamos isso de lado com demasiada frequência, e nos esquecemos de nós mesmos no processo. Passemos à próxima etapa. Muito poucos se desviam entre os que se comportam com comedimento. Confúcio é l'essentiel est invisible por les yeux. O essencial é invisível aos olhos. A citação que ficava pendurada na parede de Fred Rogers era na realidade uma citação parcial. O restante dela aparece em O Pequeno Príncipe, o belo e surreal livro infantil de autoria do aviador francês e herói da Segunda Guerra Mundial Antoine de Saint-Exupéry. Nele, a raposa diz ao menino, eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Primeiro, procuramos por clareza mental. Mas logo nos demos conta de que a alma deve estar em condições igualmente boas se desejamos alcançar a quietude. Em sintonia uma com a outra, clareza na mente e na alma, encontramos tanto a excelência como uma inquebrantável tranquilidade. É com o coração e a alma que somos capazes de trazer à tona coisas importantes que os olhos precisam ver. Você descobrirá que explorar a alma não é tão fácil quanto limpar a mente. Requer descascar o que o escritor Mark Manson chamou de cebola da autoconsciência, e assumir a responsabilidade por nossos próprios impulsos e emoções. Qualquer um que tenha feito isso pode lhe dizer que lágrimas e cebolas costumam andar juntas. Mas é precisamente esse lado sentimental, entrar em contato com nós mesmos, encontrar equilíbrio e significado e cultivar virtude, que a campeã de vôlei Kerry Walsh Jennings afirmou que faz dela uma jogadora tão estupenda na quadra.
Algumas tradições antigas sustentavam que a alma está na barriga, o que é apropriado aqui por duas razões, porque acabamos de passar pela parte que mais dá frio na barriga da nossa jornada e porque ela estabelece para onde vamos em seguida. A quietude não é meramente uma abstração, algo sobre o qual apenas pensamos ou sentimos. Ela também é real. Está em nossos corpos. Sêneca nos aconselhou a não supor que a alma está em paz quando o corpo está quieto. E vice-versa. Lao Tse disse que movimento é a base da quietude. O que se segue, portanto, é o domínio final da quietude. O modo literal que nossa forma assume na vida cotidiana. Nosso corpo. O ambiente em que levamos esse corpo. Os hábitos e rotinas a que sujeitamos esse corpo. Um corpo assoberbado ou abusado não só de fato está inquieto, como cria uma turbulência que se propaga para os demais aspectos de nossa vida. Uma mente sobrecarregada e maltratada é suscetível a vício e corrupção. Uma existência mimada e preguiçosa é a manifestação de vazio espiritual. Podemos estar em movimento e ainda estar quietos. De fato, temos de ser ativos para que a quietude tenha algum sentido. A vida é difícil. A sorte é volúvel. Não podemos nos dar ao luxo de ser fracos. Não podemos nos dar ao luxo de ser frágeis. Devemos fortalecer nosso corpo como recipiente físico para nossa mente e nosso espírito, sujeito ao capricho do mundo físico. É por isso que passaremos agora para este domínio final da quietude, o corpo, e seu lugar no mundo real. Na vida real.